A principal função da escola é garantir o sucesso da aprendizagem dos alunos. Escola eficaz é aquela que ensina. Isso deve estar no centro das atenções, tanto na escola quanto na Secretaria de Educação. A principal função da Secretaria de Educação é, portanto, apoiar a escola no cumprimento de sua missão. Dentre as principais atribuições da Secretaria está o serviço de acompanhamento e monitoramento do trabalho e dos resultados de cada escola. É a chamada Superintendência Escolar. Para uma boa gestão, é fundamental que as redes de ensino tenham um bom sistema de acompanhamento. É claro, há experiências diversas variando de acordo com o tamanho das redes de ensino. Esse acompanhamento recebe o nome de superintendência, na maioria das vezes, de supervisão pedagógica, de assessoramento pedagógico. Não é isso o fundamental. O fundamental é que as redes consigam fazer esse trabalho de acompanhamento às escolas. Sobral é um município com cerca de 36 mil alunos e 55 escolas. Possui 7 superintendentes que acompanham exclusivamente a parte pedagógica das escolas e 5 que acompanham os processos gerenciais e administrativos. A princípio, a superintendência na Secretaria da Educação era uma única superintendente. Então, inclusive, quando eu era diretora, eu tinha uma única superintendente que acompanhava tanto o pedagógico quanto o administrativo da escola. E quando a gente chegava na escola para dar conta de tudo, olhar desde o prédio, a merenda escolar, então assim, o que é que se percebeu? Não tínhamos foco no pedagógico. E aí essa superintendência foi dividida em 2. Nós somos apoio e suporte à escola. Mas a escola precisa saber a quem ela deve se reportar, com quem ela conversa, quem conhece a escola. E são esses 2 setores, as 2 superintendências. Então, o que é administrativo é com a outra superintendência, o que é pedagógico é comigo. Mas nós temos um alinhamento completo das escolas, inclusive os relatórios que nós produzimos, a análise da gestão é feita pelas 2. O número de superintendentes é definido a partir do tamanho da rede de ensino e a equipe é preparada pela Secretaria de Educação. Cada superintendente acompanha, monitora e apoia o grupo de escolas sob a sua responsabilidade. A superintendência pedagógica tem uma rotina inicial de fazer o planejamento das visitas das escolas, com todas as superintendentes. Após esse planejamento, onde nós definimos quais as escolas nós faremos a visita durante a semana, nós vamos para o campo de atuação, que é a própria escola. Ao chegar na escola, a primeira pessoa que nós procuramos é o diretor. O nosso trabalho ele é muito focado no diretor, porque a nossa intencionalidade é que o diretor cada vez mais se aproxime do fazer pedagógico da escola. Então, a nossa atuação é sempre com o diretor. Então, quando a superintendência vem, ela não nos traz um modelo diferente de rotina, ela acopla a nossa rotina. A minha rotina de início é a caminhada pedagógica. Então, fazer a caminhada pedagógica com ela, eu tenho não só mais 2 olhos, eu vou ter 4 olhos comigo, Eu vou ter alguém que vai estar ali do meu lado e vai conseguir compartilhar comigo algum olhar, ou então um olhar que eu não consegui ter naquele momento, e aí ela compartilha comigo de uma forma muito simples, de uma forma onde essa intervenção ela seja positiva. Ela não vai olhar ou dizer, Elaine, você não conseguiu perceber, ou não é assim que funciona. E sim, Elaine, como você vê a frequência dessa sala de aula? Como você vê a prática desse professor? Como você percebe essa metodologia de trabalho do professor? É um ato de reflexão. Durante a constituição dessa superintendência, nós percebemos que a gente tinha que conhecer bastante a escola para que a gente pudesse refletir com o gestor e ele entender o que seria feito. Então, para isso, nós escolhemos a nossa base, o nosso tripé de acompanhamento, que é sala de aula, sessões com o diretor e planejamento de professores. Você, apesar de fazer um processo seletivo, você não é diretora, você não já está formada.
Eu acredito que nós como profissionais, nós precisamos de um processo de adaptação, nós precisamos de um processo de formação. E esse olhar e essa parceria, porque eu acho melhor chamar o trabalho da superintendência pedagógica como parceria, que ela traz para dentro da escola com o olhar do todo do sistema, ela nos possibilita a nos ver diante do sistema. Então ela nos traz uma formação semanal, um olhar semanal, uma leitura de dados, uma leitura de conhecimentos, uma leitura do que você faz e do que você precisa e está se refazendo. Você já conseguiu fazer a leitura e perceber onde é que tem avanço e onde é que precisa de intervenção? Isso, com certeza. A gente vai aqui na turma 1, a gente percebe os avanços. Aí como foi que nós fizemos? Nós fizemos um avanço dele já aqui. Sim. Todo já... Pegando como modelagem aqui, o aluno número 1 a gente percebe que ele mantém, né, no eixo de escrita. Isso. E no eixo de leitura ele decresce. O que é que causa o decréscimo desse aluno? É justamente a adesão ao contraturno. A gente percebeu que foi justamente essa intervenção. O pai relata que a questão do contraturno não consegue trazer e a gente traz isso aqui para a família. As visitas, elas não são estanques, né? Na medida que eu estou na escola, as evidências que eu vou colhendo, elas me mostram que eu preciso gerar encaminhamentos e na visita posterior eu já vou avaliar e conversar, né, gerar intervenções junto com o diretor desses encaminhamentos que ficaram da visita anterior. Então, assim, cada visita ela é um link, né? Na análise dos resultados, que é passado para o secretário, né? Então, eu tenho uma função importante de receber os resultados, fazer a interpretação, passar para o secretário e aí o secretário repassa, né, e faz essa análise com todas as coordenações da secretaria. A superintendência não se reduz a um serviço de fiscalização da escola. Longe disso, o espírito que move o trabalho da superintendência é o de corresponsabilidade entre secretaria e escolas em prol do sucesso dos alunos. Nesse sentido, cada instância do sistema precisa cumprir da melhor maneira possível a parte que lhe cabe. Qual é o objetivo da superintendência pedagógica? A evolução de resultados dos nossos alunos, né? O nosso também é o mesmo objetivo. Então, eu também trago isso para os professores. Os professores também têm essa sensibilidade de trazer para os professores, porque elas também adentram os espaços das salas de aula. Então, quando elas entram na sala de aula, conosco, né, com a coordenação, com a direção, a gente precisa trazer isso para os professores, porque essa sensibilidade ela precisa partir de mim. É tanto que nós trabalhamos com ações de transbordamento. Nós fazemos com o diretor na perspectiva dele fazer com a coordenação e a coordenação desenvolver essas ações com o professor e isso desemboque lá na sala de aula, que é onde de fato vai se efetivar a aprendizagem, qualificar, recuperar, resgatar o que os meninos precisam para avançar cada vez mais dentro do que nós esperamos e que nós temos altas expectativas em relação à aprendizagem dos alunos. Então, a nossa preocupação está com o acompanhamento interno. É dar suporte ao professor através das formações em serviço, né? Dar suporte ao professor em sala de aula, porque tem a formação em serviço, mas quem constitui o professor é a escola. Então, se você tem um gestor que é comprometido, que ele é consciente do que ele tem que dar conta, ele constitui aquela escola, junto com o grupo dele. E nós estamos lá para dar o suporte. Então, essa superintendência pedagógica, ela se fortaleceu muito em conhecer a escola para ajudar. E o secretário, o prefeito, em dar e garantir a estrutura, as condições para que essa escola funcione. É uma dinâmica vigorosa que compromete a superintendência e a gestão escolar num processo de reflexão e análise das singularidades da escola, do perfil da equipe, dos indicadores e resultados. O objetivo de tudo isso? Garantir as intervenções necessárias para superar as dificuldades e alcançar as metas.
Há modelos diferentes em relação a isso. Há redes que têm uma única superintendência que dá conta das questões de gestão, mais propriamente dita, que dá conta das questões pedagógicas. Há redes que dividem isso, uma parte da superintendência acompanha apenas as questões pedagógicas, outra parte da superintendência acompanha aquelas questões de gestão, de frequência de alunos, de frequência de professores, de cumprimento dos dias letivos. O tamanho da rede às vezes implica em modelos diferentes. O município de Fortaleza tem cerca de 215 mil alunos matriculados. Ao todo, a rede de ensino conta com 292 escolas, distribuídas por 6 distritos educacionais. Atualmente, possui 46 superintendentes para dar conta do acompanhamento necessário às escolas. Nós fazemos parte de uma rede que é a 4ª maior rede educacional pública do país. Nós temos um grupo de 45 superintendentes escolares que foram selecionados dentro de um perfil que está na lei, fizeram uma seleção pública, passaram por prova escrita, de títulos, entrevista, e eles exercem este papel. Esta política da superintendência, ela está estruturada assim. Nós temos na sede aqui uma célula de superintendência. Nesta célula nós temos uma gerente de superintendência e nós temos 6 superintendentes, um para a interlocução com cada grupo de superintendentes em cada distrito. Aqui no distrito, então, sou eu chamado chefe de superintendência, e nós temos 6 superintendentes, cada um, estando 6, ok, eles acompanham 7 escolas. Mas não são só as 7 escolas. Eles têm também os 6, né, que são centros de educação infantil, e eu tenho um superintendente que tem 8, por exemplo, no seu polo. E além dos 6, tem também as creches conveniadas, né? Então o superintendente ele vai ser aquela pessoa que vai responder por tudo isso. Na segunda-feira é um dia que eles têm estudos, planejamentos internos. Na terça, na quarta e na quinta eles estão em campo. Isto os superintendentes dos distritos. E na sexta eles estão de volta e o daqui está lá com eles para coletar. É praticamente online no sistema. Ele coloca o que ele está vendo da escola e o daqui já está lendo também. Quando eu chego à escola, a primeira coisa que eu faço, né, procuro o diretor da escola, se ele está presente, e pergunto qual a agenda dele do dia. Ele vai me acompanhar numa caminhada para ver como é que está a rotina da escola, né, passando nas salas de aula. Existe uma pauta fixa da SME e uma pauta do distrito. Geralmente a pauta do distrito são as demandas pontuais daquele mês, daquele período, né, que envolvem aspectos pertinentes ao dia a dia da escola. É um acompanhamento sistemático, né? Assim, não é uma coisa estanque, assim. A superintendência vem mensalmente na escola e daí a gente vai vendo situações com relação à frequência, com relação ao resultado dos alunos. Nós temos um plano que determina, né, o que é o nosso plano de metas, e aí ela faz esse acompanhamento do nosso plano na escola, né, e aí a gente vai verificando onde precisa ser melhorado, vai sendo dadas sugestões, e aí a gente vai aperfeiçoando o nosso trabalho. Toda vida que ele vai a uma escola, o superintendente ele tem um relatório que ele tem que responder, e a gente sempre fala, eu incentivo que ele não responda aquele relatório em forma de entrevista com o diretor, né? Ele tem que fazer aquilo incorporado à rotina dele. Vai fazer a caminhada pedagógica, já vai observando a infraestrutura, já entra na sala dos professores, já vê como é que está sendo o acompanhamento. E nós criamos um sistema que a gente chama de Sistema de Acompanhamento à Gestão Escolar, SAGE. Este SAGE, cada superintendente coloca nele o relatório, acompanha a gestão em 3 grandes dimensões: dimensão pedagógica, dimensão participativa e dimensão de infraestrutura. Hoje, se você me pedir, eu posso abrir o relatório do superintendente de cada mês, pelo menos uma vez por mês, daquela escola. Então, a gente forma um dossiê. O superintendente, ele é este animador, mediador, ele é provocador, ele é que ajuda a escola a não perder a sua capacidade de investigação. Logo no início, assim, a gente ficou um pouco apreensivo, né, em relação à chegada da superintendência na escola. Mas com o tempo a gente percebeu assim, que veio muito como parceria mesmo, né?
no sentido do olhar, o olhar de quem vem de fora. O foco que a gente tem na aprendizagem do aluno e esse olhar de fora nos faz perceber coisas que às vezes a gente deixa passar desapercebido. Muita gente às vezes fica dizendo, porque vocês estão acima dos diretores. Estamos ao lado, nós somos assessores. A gente precisa ajudar. Tudo que acontece na escola tem que ser pedagógico, tem que ser pensado com essa finalidade. Desde a escolha de um lápis, desde o tipo de uma porta, desde a localização de um ventilador, o melhor posicionamento. Então, realmente, um diretor que ele cuida na nossa instituição do financeiro, do pedagógico e do administrativo, ele pode se sufocar de tantas demandas se ele não tiver um olhar externo até para organizar. Que a escola se planeje e seja vista como um lugar de acolhimento. Porque a gente sabe que o aluno é o ator principal. Toda essa engrenagem, ela funciona em prol do aluno. Para que esse aluno se perceba e possa se tornar alguém competente, solidário. Porque cada escola é um universo. Ela é um organismo vivo, né? Às vezes esse organismo está maltratado, né? Às vezes está feliz. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Cada escola que a gente vai, que a gente atua, nós temos que ter essa sensibilidade de saber que cada escola tem a sua realidade, as suas características próprias, a sua comunidade, as características daquela comunidade. Então é um trabalho de rede, que só um trabalho de rede, de uma rede forte, a gente consegue para que todas as nossas escolas, elas atinjam o que é meta, que é toda criança aprendendo, todo jovem aprendendo e aprendendo da idade certa. O fundamental é que as redes de ensino que queiram fazer um bom trabalho nas suas escolas, que queiram ter uma boa gestão, consigam fazer um bom acompanhamento. Um acompanhamento que dê conta de questões mais gerais, como o cumprimento dos 200 dias letivos, que é essencial para a aprendizagem das crianças, como uma boa frequência dos alunos, o combate à infrequência, o combate ao abandono, o combate à evasão escolar, mas que essencialmente dê conta do acompanhamento pedagógico. O município de Cruz tem aproximadamente 5.000 alunos, uma rede pequena com 24 escolas. Possui 9 técnicos responsáveis pelo acompanhamento às escolas. A Secretaria de Educação do município de Cruz, ela vem desenvolvendo um trabalho altamente eficaz no município, frente às escolas, e através das formações continuadas e das tutorias personalizadas. E a tutoria personalizada, ela é uma metodologia de formação que acontece no cotidiano da escola. Existem 2 tutorias no município, né? A tutoria da gestão escolar e a tutoria pedagógica. Eu, como secretário, fico responsável para fazer a tutoria na escola da gestão, diretores e coordenadores, e a equipe pedagógica faz a tutoria junto com os coordenadores e professores. Combinamos isso, planejamos e começamos a atuar em campo, né? E isso está sendo desenvolvido em toda a rede, né? O nosso foco maior é formar o coordenador nesse momento, porque a secretaria ela não tem condições de estar todos os dias na escola. E é preciso que a gente pense na autonomia da escola, na autonomia docente. Houve formação para nós, técnicos da secretaria, né, para que a gente pudesse estar realizando essas tutorias dentro da escola, né? E assim, qual a principal função da tutoria personalizada? É formar o coordenador e o professor. E a tutoria personalizada, ela acontece em 4 momentos na escola. O primeiro momento é o momento do planejamento, o momento que vem o coordenador da Secretaria de Educação, juntamente com o coordenador da escola, planejam uma aula com o professor. Nesse momento é planejado passo a passo da aula, o coordenador pedagógico dá as orientações, sugestões, estratégia de como o professor desenvolver bem a sua aula. Quando o professor tem alguma dificuldade, o coordenador combina, posso compartilhar a aula com você, eu posso fazer uma aula com você para você ver como é que eu faço isso. Às vezes tem esse momento também. Mas observa a aula desse professor. E o terceiro momento dessa tutoria vem o feedback com o professor,
que é um momento de reflexão da prática do professor, que o coordenador pedagógico faz o professor refletir sobre a sua ação em sala de aula. Que perguntas você vai fazer para o professor para que ele sozinho descubra os erros, os acertos que ele teve na aula? Não é você dizer assim, você fez errado. Não, o professor precisa, dependendo da pergunta que o coordenador faz, o professor mesmo se avalia e diz, não, nesse momento eu não fui bem, eu deveria ter feito assim ou de outra forma. E o quarto momento é o momento do feedback do coordenador da Secretaria de Educação com o coordenador da escola, que é um momento riquíssimo de reflexão, onde o coordenador pedagógico tem uma reflexão profunda, né, da sua prática nos 3 momentos da tutoria, tanto do planejamento, como do estudo de aula e do feedback com o professor. A tutoria personalizada, ela é feita a gestão a cada 2 meses. E é um momento muito esperado por nós que fazemos o núcleo gestor. Essa tutoria é muito ligada aos processos da gestão, no sentido do que a gestão está contribuindo para a aprendizagem. Tentar ajudar a escola sobre a organização, que a gente leva alguns assuntos para serem refletidos junto com ele, como a questão da organização, do tempo, né, rotina, tudo isso a gente vai refletindo com o gestor sobre essa questão, como que está essa organização lá, que nós entendemos que tudo para fluir bem parte de uma organização, né? E eu tenho percebido que até a equipe da secretaria também, ela avançou, porque antes a gente fazia um trabalho, mas a gente não tinha o capricho de ter aquele estudo, de saber o que nós precisávamos saber para poder ajudar o professor na sua fragilidade. A tutoria, ela é um momento que acalma o professor, acalma o diretor, acalma o coordenador, porque você se sente uma peça tão importante desse jogo pedagógico que você acaba por si só, naquele momento ao término da tutoria, fazendo análise, né? E dizendo assim, de hoje para frente eu vou ser uma melhor gestora. O mais gratificante é a gente perceber que está acontecendo a aprendizagem do aluno, porque esse é o nosso propósito. O propósito é formar professores para que eles possam desenvolver aulas ativas e atingir o aluno. Nosso propósito é desenvolver inteligência nas pessoas. Portanto, precisamos trabalhar com o professor e com o aluno. O mais gratificante é sentir que está tendo avanço na aprendizagem das crianças. Um trabalho de acompanhamento bem feito, uma gestão escolar boa é fundamental para o sucesso de qualquer rede escolar que de fato tenha o foco naquilo que é essencial, que é a aprendizagem dos alunos.